também, tia. Obrigada Não é pela pior que eu só dica, assisto, gostei. eu só assisto série Valeu. comendo comida, e Stranger Things também. Valeu pela Eu dica, também. gostei. Não Bom, tem muita vamos coisa fazer o nojenta, seguinte. tem mais coisa perturbadora. Então não vamos nos perturbar, vamos feudar. Não, credo, que trocadilho feio. Vamos para o feudalismo que a gente ganha mais, né? Pior que as piadas de Paulo Arthur não tá. Olha, Pois é. obrigada, Eu tenho uma obrigada. piada top 10/10 agora. Obrigada. Vai, Coitada. fala aí, Paulo Arthur. Antes de começar a Não. aula, bem rapidinho. Tem uma hoje ainda? Não acredito. Eu tenho. Então Tá vai. bom. Fala, Paulo, vai. Repertório maravilhosa. infinito. Ó, vou dar o tempo bem pequeno pra vocês explicar. Diga logo. Por que a mulher tacou fogo na televisão? Porque a mulher tá Porque ela com tava com TPM. Posso falar? Ia ver tela quente. Ah! Mano, Nossa, maravilhosa, nota 0. Eu só pensei nessa novela. Assim, do favor, Nossa, e eu não vi. tinha pensado, eu não tinha pensado nisso. Agora, inteligente, não podemos dizer que essa mulher é. Pois Gente. é, né? Tá bom. Vamos para o feudalismo, que lá também tem um monte de mulheres que não eram inteligentes também naquela época. Mas vamos lá. Elas também tinham TPM. Elas também queriam jogar televisão pra ver, no fogo para ver tela É quente. porque elas não eram inteligentes porque elas acreditavam em tudo que a igreja dizia. Nessa época era assim, era assim. A gente viu um pouco do feudalismo na aula passada, a gente já sabe bastante a respeito, né? A gente vai tentar meio que elaborar aqui um processo de aprofundamento. Eu sei que vocês estão ansiosos para chegar lá na Peste Negra, a gente chega, mas vamos com calma, né? Primeiro de tudo, aí na sua página 2 e 3, a gente está começando o livro 4 hoje. Então, prazer, livro 4, sexto ano, livro 4, né? É o último bimestre, estamos encerrando as nossas atividades em alguns meses, né? Daqui 2 meses a gente encerra tudo. E vocês estão com um pezinho no 7º ano. Parabéns para vocês que chegaram até aqui, né? E vamos em frente, porque a gente não pode parar, né? Ô tia, eu sei palavra-chave. Hoje vai ter Hoje tem palavra-chave, fica ligado que ela vai aparecer a qualquer momento, tá? Ai, gente, a gente tá quase no 7º ano. Vocês estão quase no 7º ano. O ano que vem chegando. E tem palavra-chave sim, fica ligado, viu? A qualquer momento ela vai aparecer por a aqui. palavra-chave na Você aula viu, de né? geografia. Eu Que também legal. Eu tirei a foto e mandei pra Tia, tu. meu Eu vi. Deus, eu vi, só que eu tô tão enferrujada que eu me esqueci de mandar. também. Eu Tá bom. Então vamos lá, ó. Eu mandei. Página 2. Mas tia, eu tava na aula, eu mandei essa atividade. Eu sei, tô ligada. Teve tô uma vez que ligada. eu fiquei com medo de perder a palavra-chave e tal. Eu olhei, aí eu disse, vou pegar o celular pra tirar print. Quando eu voltei, a palavra não tava mais aparecendo. Eu disse, meu Deus, qual era a palavra que eu esqueci? Aí eu só disse, não, eu me lembro que era tal. Aí eu mandei, só eu ri uma letra. Aconteceu isso comigo, só que eu fui ler o texto. Só que eu fui ler o título do que nós estávamos lendo. Aí era a mesma coisa. Aí eu consegui pegar, só que eu não esqueci de mandar. Pois É, é, eu esqueci de o que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte, eu tô mostrando pra vocês aí algumas imagens que estão mostrando peraí. aí algumas características, né, da sociedade feudal. Observe aí se você tá com a Patrícia Peixoto fixada aí pra vocês verem a tela que eu tô projetando, tá? Agora, eu pergunto pra vocês o seguinte, olhando essas imagens aí, vocês acham que a vida nessa época era uma vida tranquila, aquela vida pacata, aquela Não. vida segura? Não. Por que não era seguro? Por que não era seguro? Por que vocês acham que não era seguro? Eu acho que era segura. Você acha que era seguro? Eu acho que não era assim. Não era seguro. Vocês acham que dá pra vocês descobrirem, por exemplo, talvez aí qual era a religião que essas pessoas seguiam, não? Eu acho que é iluminismo. Não? Por causa que na foto ali tá aparecendo as mulheres com aquele estilo árabe. Entendi. Eu acho que é o catolicismo. Catolicismo, né? Então, nós vamos agora ir um pouco mais a fundo, podendo observar, talvez nas imagens que a gente tem, registros, né? Naquela época a gente não tinha máquina fotográfica, mas a gente tem muitas imagens que podem representar pra gente
a sociedade daquela época. Primeiro de tudo, você tem que se lembrar, eu sei que você já sabe disso, você tem só que se lembrar que o feudalismo ele é um sistema, tá? Uma organização política, econômica e social. Isso aí você tem que ficar com muita segurança de saber que é assim que funciona. Então, o feudalismo ele é um sistema político, econômico e social que predominou lá na Europa, tá? Na Europa Ocidental, entre o século V e o século XIV, vamos colocar assim, e que esses 10 séculos onde o feudalismo teve durabilidade, ele é dividido em duas partes. Nós já vimos que é a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, né? Aqui, como vocês podem ver nessas imagens que eu estou te mostrando, qual é o trabalho que predomina? O artesanato, trabalho agrícola, né? Trabalho agrícola é mais que você vê aqui, né? Mas o artesanato também predomina muito. Então, é uma sociedade rural, né? A base da economia é rural. Então, as técnicas, né? A tecnologia que é utilizada nessa época é muito antiga, é muito retrógrada, muito antiquada. E a gente também tem que observar que esse é um período de monarquia ou de império. A gente também pode observar isso. E nessa época aqui, os reis, eles não queriam concentrar o poder nas suas mãos, de maneira nenhuma. Eles trabalhavam com a questão da descentralização do poder. O que é descentralizar? É tirar de mim essa responsabilidade. Eu não quero responsabilidade de governo. Então eu vou nomear o Paulo, a Roberta e a Emily. Vocês vão tomar conta de 3 territórios para mim. Eu só quero o retorno, eu só quero os tributos, eu só quero o dinheiro e eu só quero o poder. O resto fica com vocês. Criem leis, entendeu? Administrem as colheitas e só me dê aquilo que é de minha participação. Eles eram inteligentes, porque em vez de eles trabalharem, não, eles só ganhavam. Exatamente. Só que o problema da descentralização é isso. De repente o Paulo começa a ficar com raiva de mim. O Paulo fica preguiçosa. Você está colocando todo o trabalho nas minhas costas. Você vai ver, Patrícia Peixoto, o que irei fazer com você. Aí ele vai, se alia com a Roberta. A Roberta, que não me via dessa maneira, começa a me ver. Aí chegam os dois na Emily, que não me via dessa maneira, e começa a me ver. E os 3 começam, bandida, você vai ver o que nós vamos fazer com você. Parece novela mexicana, né? E aí os 3 se unem. Aí os 3 se unem contra mim. Exatamente. Não mandaremos mais atividade para ela. Né? Então vocês vão se unir contra mim, porque vocês têm poder, de uma certa maneira, vocês também têm poder. Então, esse sistema, esse sistema de descentralização não é muito seguro, tá entendendo? Alguém tem alguma dúvida? A gente pode seguir? Como é que é? Tô comendo doce, tá? Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô comendo doce. Ó, aqui a gente tem uma... Pode falar. Eu tava vendo uma série, né? Aí lá tinha uma frase que tinha os vilões e os heróizinhos, né? Uhum. Aí um dos vilões falou uma frase que pra mim fez total sentido com o negócio da religião na Idade Média. Posso falar? Pode. Ou se converta ou morra. É mais ou menos isso. Uhum. Qual era o vilão que falou essa frase? A tia comendo doce. Tô comendo doce. É, delícia. Na nossa cara. Virou, não é mesmo? O jogo virou, não é mesmo? É. Ó. Virou e muito. Tá vendo esse... Eu nem choro, vocês também ficam comendo na cara de todo mundo. Tá vendo essa linha do tempo que eu tô mostrando aí pra vocês? Essa linha vermelha bem grossa aí é a linha do tempo. Aqui, em 476, a gente tem... a tomada de Constantinopla, a invasão dos povos bárbaros, né? A destruição de tudo aquilo que a gente conheceu sobre o Império Romano. Então aqui inicia a Idade Média. Ela é dividida em 2 partes. Aqui é a Alta Idade Média e aqui é a Baixa Idade Média. A gente agora está vivendo essa parte aqui, ó, a formação do feudalismo. Aqui nós vamos passar pela consolidação
né, do feudalismo, que é a parte do apogeu, é a parte de maior crescimento do sistema feudal. Vão acontecer diversas crises a partir aqui, ó, do século XII, e a partir daí a gente entra na Baixa Idade Média, quando a gente começa a decadência desse sistema. E ele vai durar até 1453. Essas datas aqui são muito importantes. Aqui a gente já sabe que houve a queda, né, a tomada, né, da Constantinopla, a queda do Império Romano, ok. E até aqui a gente vai ver outros acontecimentos. Como eu já falei para vocês, a história não pode ser vista de uma maneira isolada. Então, não é uma coisa que aconteceu. A gente está estudando, o sexto ano estuda, desde a época do Homem das Cavernas. Para vocês perceberem, essa história ela nunca terminou. Nós ainda somos parte da história dos Homens da Caverna. Então, a gente só está vivendo processos novos, que estão levando a gente cada vez mais à frente. E cada vez mais à frente, e cada vez mais à frente. E assim vai. Bom, o que a gente sabe é que o feudalismo, ele é baseado, justamente como o nome diz, na questão do sistema de feudos, que é o sistema político, econômico e social. É político por quê? Porque o rei descentraliza o poder nomeando pessoas para tomar posse de alguns territórios e cuidar daquilo de uma maneira administrativa. É econômico porque cada feudo nada mais é do que um pedaço de terra muito grande, onde ele vai ter que trabalhar, contratando pessoas, colocando camponeses, né, para fazer o trabalho rural, porque aquele trabalho rural iria ser economia. Oi. A senhora disse que, tipo, a pessoa lá, o manda-chuva, né, ele dividia o seu poder, na verdade, o rei dividia o seu poder para as pessoas cuidarem, né, para as pessoas cuidarem, né. Uhum. E, tipo, essas pessoas que cuidam, elas têm terras e outras pessoas podem morar nessas terras, não é? Sim. Então, eu queria saber, se, por exemplo, acontecer, como a senhora ensinou, a guerra da atividade, se, por exemplo, acontecer uma guerra entre o rei e as pessoas que foram encarregadas para cuidar, as pessoas que moram nas terras, elas vão ser aliar o rei ou as pessoas que deixaram elas morar que foram encarregadas do rei? É isso que vai acontecer quando a gente começar a estudar, você vai entender o que acontece. Alguns permanecem nos seus lugares, servindo aos seus novos senhores. Outros fogem e aí começa um novo sistema econômico. E é isso que a gente vai ver, né? Quando a gente entrar na decadência do feudalismo, a gente vai ver que novo sistema econômico é esse. Mas vocês já vão saber logo, logo. Vocês são muito espertos. Então, só retomando aqui. Então, a gente chama de sistema político por conta disso, porque tem domínio de pessoas influentes sobre pessoas de uma maneira a administrar aquele feudo, né? A gente pode dizer que é econômico porque aquele sistema é baseado ainda na troca de mercadorias. Plantações, né, que vão gerar ali os seus produtos da terra, né? Qualquer tipo de produto agrícola vira moeda de troca nessa época e influencia diretamente a economia. Quanto mais produção, mais rentabilidade eu tenho. E também é chamado de social, porque a gente tem aqui os nobres, a igreja e os camponeses formando essa divisão de castas da sociedade. Oi. Aqui, nesse período é que nem em Roma, que se você entrasse em uma dívida, você virava escravo, ou era outra lei? Aqui já começam a ser formadas novas leis, mas de uma certa maneira, se a pessoa não pudesse pagar o que ela devia, tudo que ela tinha era tomado, até o ponto dela não ter mais o que ser tomado, e ela se transformava numa pessoa que pagaria a dívida com o trabalho. Pode ser chamado de escravidão? Talvez. A escravidão naquela época ela não era remunerada. Aqui a pessoa vai ter uma parte da colheita para ela, mas não deixa de ser um trabalho muito forçado, né? A pessoa ela era obrigada a trabalhar para pagar a dívida, sendo que era uma dívida que era impagável, nunca ela ia conseguir pagar. Sempre os juros iriam estar cobrindo, né, aquela dívida. É como se fosse assim, o Paulo, ele está me devendo, ele não pode me pagar. Eu digo, não tem problema não, Paulo, você fica trabalhando para mim aí a gente vai descontando. Só que todo dia tem juros, todos os meses os juros subiam. Aí eu dizia, Paulo, ó, você está me devendo 10 anos de trabalho. Aí ele vinha no final do mês e pagava. Pronto, você já pagou só os juros, você está me devendo 10 anos de trabalho ainda. E vai indo, empurrando, né? Então, a gente tem que perceber que o feudalismo, ele aconteceu nessa região aqui, ó, da Europa,
né? A gente chama aqui que é a região da Europa Ocidental, certo? E principalmente a gente pode dizer que os acontecimentos mais relevantes aconteceram na França, na Inglaterra, na Alemanha e na Itália, né? No restante da Europa existiam outras relações de poder e de sociedade, mas na Inglaterra, Alemanha, Itália e França isso era dominante. A Inglaterra, vocês sabem, ela é reconhecida pela Revolução Industrial, né? Foi a primeira nação a ter aí esse boom, né, da indústria regional, né? A França, uma das primeiras nações a terem as suas revoluções contra a monarquia. A gente vai ver isso daí também. A Revolução Francesa é muito top também de estudar. Vocês vão gostar. A Revolução Francesa vocês vão ver só no 8º ano, eu acho. Acho que só no 8º ano. Triste. É triste, mas é legal. Pensar que a gente não vai ver a Maria Antonieta sendo decapitada, mas enfim, né? Enfim. Vamos ver. Calma que Maria Antonieta. Oh, não, ela vai ser guilhotinada. Ela vai ser guilhotinada, né, tia? Coitada dela. E, tipo, nessa época, assim como o negócio do Coliseu, tipo assim, as pessoas, tipo, filha, você tem 5 anos, quer ver uma pessoa sendo morta na sua frente? Nossa, traumatiza, né? Criança. Tá, agora me explica uma coisa. Pedro, você que já entendeu tudo que a gente está explicando aqui. Se eu perguntasse assim, faz de conta que a gente está tendo uma prova escrita, está lá. O que é feudo? O que você me diria? O feudo é o quê? Oi? Se eu estivesse aplicando uma prova escrita agora, e nessa prova escrita tivesse uma pergunta assim, o que é feudo? O que você responderia? Ai. Pensar. Pra você, o que é feudo? Eu diria que era um período que tinha muita política, economia e social. Você diria que era o quê? Era um período que tinha um sistema político, a economia e o social. Então para você o feudo é um período. Pronto. Se eu perguntasse para você, Emily, o que é feudo? O que você me explicaria? Tipo trabalho. Trabalho. Se eu perguntasse para você, Sofia, o que é feudo? O que você me diria que era? Eu diria que é, como eu posso dizer, uma parte da história que tem várias políticas, que ainda é a parte dos reis, que é antes da peste negra e etc. Se eu perguntasse para você, Mabelle, o que é feudo, o que você me responderia? Que é um período que vai passar por muita política. E se eu disser que todas essas 4 pessoas que eu perguntei a respeito do que é feudo, eu dissesse para vocês assim que vocês ainda não entenderam ainda o que é feudo, mesmo a gente estando vendo esse assunto pela 3ª vez, vocês ainda não entenderam o que é feudo? Vocês iam ficar bravos comigo? Não? Pois, eu vou dizer para você numa única palavra o que é feudo. E guardem aí, tá? Feudo. Sabe o que é feudo? Não. Diga, terra. Terra. É só isso. Ai, tia, se a senhora tivesse me perguntado, eu ia falar divisão de terras. Então, feudo é um pedaço de terra, só isso. Você entendeu? Agora, se eu tivesse perguntado assim, o que é feudalismo? Feudalismo é um sistema político, econômico e social baseado no domínio de terras. Então, guarde isso na sua cabeça. Onde é que você vai ver isso? Na página 4 do seu livro. Vai lá na página 4. Lá em cima, do lado direito, tem umas letrinhas pequenas. Lá em cima, do lado direito, na página 4. Faça uma setinha, faça um coração, faça uma estrela, rabisque
deixe isso bem evidente, porque a palavra feudo quer dizer propriedade, é terra, é um pedaço de terra, que é a base da economia, porque a gente está falando de plantio e colheita. Então, naquela época, o que tinha muito valor eram os feudos. Os feudos são pedaços de terra, onde as pessoas que são responsáveis por gerar renda e lucro vão olhar aquilo e falar, pronto, isso aqui dá para plantar muita coisa. Vontade aqui. Entendeu? Olha, dá para plantar bastante coisa aqui nesse lugar. Entendeu? A partir daí, você sabe o que é feudalismo. Feudalismo é um sistema econômico, político e social baseado no domínio de terras. Porque o feudo é terra. Se fôssemos colocar hoje em palavras bonitas, inventadas, né, para nossa aula de história, a gente talvez não chamaria de feudo. A gente chamaria de latifúndio, né? Porque latifúndio e terra e feudo é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Então, é um pedaço de terra muito grande, onde as pessoas ricas da nobreza administravam para o seu suzerano, para o seu, vamos dizer assim, para o seu chefe, vamos colocar assim, né? Por isso que eu tô colocando esse slide aqui para vocês verem. Quem era o suzerano? Depende. O suzerano podia ser o próprio rei ou poderia ser alguém a mando do rei. Existiam vários suzeranos e vários vassalos. O negócio é que quem respondia para o suzerano era o vassalo e quem administrava tudo era o suzerano. Então a gente tem o suzerano como uma espécie de gerente, né? O rei poderia ser um suzerano de outras pessoas mais influentes que poderia ter outros abaixo dele. É uma espécie de um gerente administrativo que ele está tomando conta ali daquele pequeno território, né? Para o rei, em vista que o rei tem todo o domínio territorial. Então, o feudo... Também, tipo, porque como o rei descentraliza seu poder. Então, tipo, ao mesmo tempo que uma pessoa ela é vassala do rei, ela é suzerana de outra. Isso. Então, agora você vai tentar interpretar para mim as mesmas 4 pessoas que eu perguntei agora, tá? A Mabelle, a Emily, o Pedro... E quem mais que eu perguntei? Eu perguntei pro Pedro, a Mabelle e a Sofia. Isso. Agora vocês vão me explicar o termo senhor feudal. Né? Eu sou uma senhora feudal. Ó, você já sabe o que é feudo, né? Se eu disser assim, o que é um senhor feudal? O que você vai explicar para mim? Bem, eu acho que o senhor feudal é tipo um senhor de terra. Isso! Porque feudo vira a mesma coisa que a Sofia. Isso! Aí! É isso! Muito bom! Genial! Acertou! Genial! Então, o senhor feudal é um senhor de terras. Lembre, senhor é uma pessoa que tem as terras ali para serem administradas. O lucro daquela terra é todo meu e eu tenho que reportar algo ao rei, somente isso. Né? Então, você tem que entender agora que a gente está num sistema de senhores feudais. Eles são ricos, poderosos, eles mandam, certo? Eles só estão abaixo do rei, tá? Então, nessa época, a política social, ela tinha uma ideia, uma constituição. Era um governo, um povo e um território. O governo é do rei, o povo é do rei e o território é do rei. Tudo é do rei. Só que o rei, ele trabalha com isso aqui, ó, descentralização política. Descentralizar é tirar do centro, ou seja, eu tiro de mim, que sou o centro da política, o rei é o centro da política, né? Tanto é que se você matar o rei, acabou a política, né? Então, você tem ali um poder centralizado, só que o rei, ele vai dar para os senhores feudais essa autoridade. Ó, você, Pedro, a partir de hoje, você é meu vassalo, tá bom? Eu sou sua suzerana. Ô, Sofia, a partir de hoje, eu sou sua suzerana, você é minha vassala. Tá bom? Emily, você também é minha vassala. Mabelle, você também é minha vassala. Tá bom? Vocês 4 têm poderes para fazer o que vocês quiserem. Vocês, a partir de hoje, são senhores feudais. Aí vocês vão sair correndo atrás. Posso mandar na terra. Você vai mandar na terra, porque um pedaço de terra vai ser seu para você dominar. Só que você sabe que quem é o dono verdadeiro sou eu. Que sou a rainha no bagulho aqui, entendeu? Eu sou a rainha, eu que mando aqui. Só que aí vocês têm
as riquezas à sua disposição. Vocês podem dominar a terra, vocês podem plantar, quer dizer, não vocês, né, com as suas próprias mãos. Vocês vão chamar camponeses para trabalhar para vocês, para administrar a terra, mas vocês também vão ter parte desse lucro. Eu também, como rainha, também vou ter. Então, a gente começa a perceber que, olha aqui, ó, o poder é dado aos nobres. Se eu chamei vocês 4, é porque vocês 4 são os meus nobres, de confiança. Eu posso falar? Pode. Tipo assim, eu sou uma senhora feudal, aí, tipo, Maria, como que é o nome? Roberta e Paulo são camponeses. Aí eu chamo eles para trabalhar na minha terra e eles eu posso mandar eles fazerem o que quiser na terra, tipo plantar, essas coisas. Isso. E você vai ser a maior beneficiária de todo o plantio. Eles vão ter uma parte para sustento deles, né? Porque o pagamento é feito em produto, não é feito em dinheiro. Essa época que a gente não tem dinheiro, assim, como uma prática muito normal. Eles não usam dinheiro de uma maneira muito normal como a gente usa hoje. Então você paga em parte de produto. Em trigo. Por exemplo, você planta milho, né? Parte do plantio do milho você dá para os seus funcionários, mas a grande maioria é sua, e dessa grande maioria você reporta uma parte justa ao rei. Porque se você não der uma parte a mim, se você não der uma parte da sua colheita para mim, eu mandarei arrancar a sua cabeça, entendeu? É mais ou menos assim. Então o rei, ele meio que não quer se misturar com o trabalho. O rei não quer se misturar. Isso também faz a Pedro, Emily e Mabel, porque eles também são senhores de verdade. Isso. Mas olha só, do mesmo jeito como eu tô tratando você, você também trata os seus vassalos, do mesmo jeito. Eu também trato Paulo, Maria e Roberta, que são meus vassalos. Exatamente. Eu também tenho os meus vassalos, que eu vou tratar assim também. E aí vai indo. Né? Então, olha aí na sua página 4 como é que era o feudo. O feudo era isso aí que você tá vendo, ó. A terra era assim. Tinha o castelo no centro do feudo. Feudo é a terra, certo? Tinha um castelo no centro da terra, né, que era administrada. E ali dentro do feudo era necessário ter o moinho, que geralmente ele era baseado na força do vento, ele era movido na força do vento ou na força do rio, né? Às vezes ele era colocado na beira do rio para movimentar a moinha. E para que serve o moinho? Para você poder produzir a farinha de milho, a farinha de trigo, né? Você moía ali os grãos que você cultivava, né? Ali, mais ao cantinho, assim, lá no cantinho longe do castelo. Tinha meus vassalos moram. Isso, tinha as casinhas dos servos, né? Tinha a casinha ali dos servos, né? Uma aldeiazinha. Dentro dessa aldeia tinha uma capela onde eram feitas as missas, onde eles podiam ir cultuar a Deus, né? Mais longe, um pouco mais longe do castelo, tinha também algumas oficinas de produção de tecido, de calçado, algumas coisas em madeira, como bancos, mesas, né? Uma coisa assim. E a gente tinha aqui também o manso comunal, o manso servil e o manso senhorial. O que é o manso? Bom, o manso são vários terrenos, né, várias propriedades que estão dentro do feudo, né, que poderiam ser utilizados tanto pelo senhor feudal como pelos servos, né? E aí, esse aqui é o comunal. Esse comunal ele era utilizado aí, por exemplo, era os bosques, os pastos, né? Eram lugares onde tanto o rebanho do rei, como o rebanho do meu senhor feudal, como os meus rebanhos, poderiam pastar, por exemplo, né? O manso servil era o lugar de produção agrícola, era o lugar das lavouras, era o lugar da plantação. Ali é o manso servil. Por que servil? Porque vem dos servos, é ali que o servo trabalha. E o manso senhorial. O que é o manso senhorial? Ali eram os territórios exclusivos do senhor feudal. Ali ele tem
trabalhadores que trabalham só para ele, exclusivamente para ele. Então, no manso servil, ali é o lugar onde os servos vão produzir a sua própria comida, o seu próprio alimento. Já no manso senhorial, eles não podiam pegar nada dali, porque era tudo do senhor feudal. Então dá para entender essa diferença? É bem dividido. Bem dividido. O que é do senhor feudal, ninguém mexe. E o que é do servo, o senhor feudal também não mexe, tá? Então, não, o que é do senhor feudal, também o rei não pode mexer, não? O rei pode mexer em tudo, mas para estabilizar ali a questão da ordem, né, para não trazer encrenca, ele deixa bem organizado porque ele sabe que é melhor assim. O rei sabe até onde ele pode ir também. Ele sabe que ele não pode cutucar a onça com vara curta, que ela vem para cima, né? Então, quando eu digo isso, eu tô falando do povo. O rei sabe que ele também não pode tirar demais do povo, que senão o povo se revolta, né? Então, vocês estão vendo como é que é divididinho a questão do feudo? Então, tem um lugarzinho de plantio só dos servos e tem o lugar do plantio só dos senhores, que é o manso servil, o manso senhorial. E o manso comunal é o espaço onde tanto os criados, né, os servos, quanto os senhores feudais podem dividir o espaço de uma maneira organizada, né? Aqui agora, enquanto não estudamos a peste negra, esse aqui é meu conteúdo favorito. Que bom, a gente vai chegar lá na peste negra. Ó, aqui tá mais ou menos um esquema gráfico que vai mostrar para vocês aí a questão dos suzeranos, né? Por exemplo, o rei. O rei, ele reina, ele tem domínio, ele tem poder, mas ele não governa. Governar é uma coisa, reinar é outra, né? Eu sou o rei porque a coroa está sobre a minha cabeça. Eu mando e desmando, mas eu não quero fazer isso. Então, eu sou o rei, eu sou o dono de tudo e de todos, mas ele não governa. Quem vai governar? Os seus vassalos. Então, o rei é o suzerano e ele coloca vassalos, todos nobres. Só que esses suzeranos podem ter outros, né? Então, perceba aqui, ó. Aqui a gente tem o rei, tá bom? Esse de verdinho aqui, ó. Esse é o rei. Aí o rei escolhe essas 7 pessoas aqui, ó, para dividir responsabilidades para cuidar do reinado. Ok. Aí aqui, ó, é você. Você é uma pessoa, uma dessas aqui. E aí você tem outras pessoas, né, que você vai chamar para te ajudar a cuidar da sua parte. E essa pessoa pode chamar outras pessoas e assim vai, né? Mas só quem é que tem essas autoridades? Somente nobres, somente pessoas que têm o feudo concedido pelo rei, tá bom? E pessoas que têm a estratégia de administração. Oi, como é que é? Então era muito bom ser um vassalo, porque querendo ou não, podia ser um suzerano de outra pessoa, eu podia plantar minhas coisinhas na terra, ter minha casinha e eu ainda governava, querendo ou não, porque, né? Querendo ou não, era. E onde é que você vê isso? Ó, por exemplo, se você for lá para a sua página 6 e 7, você vai ver como é que era essa sociedade, né? Então, falando aqui de suzeranos, ó. Suzerano, ele vai exercer a autoridade, ele vai arbitrar, ou seja, ele vai julgar os conflitos, né? Ele vai criar regras, impor leis, mas ele também tem que proteger os seus vassalos no caso de algum conflito. Então, não é tão fácil, né, ser um suzerano do rei. Não é muito fácil, não. Você tem poder, você tem autoridade, mas você também tem responsabilidades, certo? Oi, diga. Então, tipo, Roberta é minha vassala. Eu sou a suzerana. Então, ela tem que me defender e eu tenho que defender ela, né? Não, no caso do conflito. Exatamente, exatamente. Mesmo porque na cerimônia, né, de entrega aí das posses, né, de suzerania e de os vassalos, eles quando recebem essa incumbência, eles fazem esse agachamento aqui, né, que vocês estão vendo, né? A pessoa abaixa, né, fica de joelhos, beija a mão do seu suzerano, em sinal de lealdade, dizendo, ó, tamo aí junto, porque daí vier, mano, é nós. Se atacarem vocês, estão atacando a mim também, eu vou pra cima. E era esse o pacto de lealdade. Eu tenho uma dúvida. Diga. Diga. Como sabemos, naquela época, tipo, então, né, desde o começo da humanidade até essa época, a gente sabia que tinha uma grande desigualdade social. Tipo, quando eu falo desigualdade social,
em relação aos homens e às mulheres, né? Uhum. Aí o rei poderia dar aos seus suzeranos as terras e tal, para eles cuidarem. Se o rei colocasse uma mulher para ser suzerana, isso podia ou só podia ser homens os suzeranos? Não era muito comum. Não é muito comum você ver uma mulher como suzerana. Porque nessa época, as mulheres elas tinham um papel muito inferior ao dos homens na sociedade, né? Por quê? Porque geralmente o trabalho que elas desenvolviam era um trabalho um pouco mais assim, agrícola, ou então tarefas de cuidar dos filhos, da casa, costura. Era muito difícil uma mulher ser suzerana, era muito difícil. Mesmo sendo nobre, era muito difícil. A sociedade ela sempre foi muito cruel com as mulheres, e aqui não é diferente, né? Então, era só que não restasse mesmo, mas não está suzerano, aí ela seria suzerana. Muito difícil uma mulher ter esse tipo de poder aqui nessa época. Muito difícil, né? Não se tem muitos registros disso, não. É muito difícil. Geralmente, a gente chama suzeranos e vassalos, já porque eram mais cargos dados a homens. Eram cargos de confiança concedidos a homens. Porque o homem é que tinha a autoridade nessa época, né? Aqui tem uma recomendação de filme para vocês assistirem. É o filme Lancelot com Sean Connery, Richard Gere. Só que assim, esse filme aqui não é muito bom vocês assistirem assim sozinhos, tá? Se a sua mãe não deixar, Por quê? é porque a idade de vocês é muito pequenininha para vocês assistirem isso aqui, tá? Minha mãe deixa eu ver todos os tipos de filme. Assiste com ela, tá? Não assiste sozinho, não. Olha aqui que bonitinho esse feudo! Olha que bonitinho, eu caçando uma imagem para vocês. A mesma imagem que vocês têm aqui na página 4, aqui também tem, ó, que bonitinho. Olha só que coisa bonita. Bonita. Aqui a gente tem aqui o castelo, né? Que esse castelo aqui, ele é a morada do senhor feudal, logicamente, né? O senhor feudal está aqui. Olha só que coisa bonita. Isso. Aí a gente vai ter aqui os bosques, né? As florestas, onde é possível obter até mesmo os pastos para os animais, ou até mesmo a caça, né? Extração de madeira. Aqui a gente chama de manso comunal. Aqui todo mundo pode ter acesso, tanto o senhor feudal como os servos, né? Aí depois a gente vai ter a separação do manso servil do manso senhorial. Senhorial, enrolei agora a língua. E aí as vilazinhas aqui, ó, que bonitinho, né? Tudo bonitinho, né? Então é mais ou menos assim o feudo. Sabe o que eu acho? Eu tenho, vendo todas as aulas da sociedade feudal, eu sei que nessa época era tudo muito igualitário, todo mundo tinha o seu direito, era tudo igual, ninguém era mais poderoso que ninguém. Conversa. Mas conversa. Era tudo, é verdade. Conversa. Eu acho que não. Vai lá na página 7 pra tu ver. Vai lá na página 7, tá? Sociedade Feudal. Olha lá, ó. Sociedade Feudal, lá na página 7. Tem um quadradinho azul. Olha o quadradinho azul, ó, o clero. O que é o clero? O clero é o grupo de pessoas que faziam parte aqui. O Papa, os bispos, os sacerdotes, né? Todos os mais representados, né? Assim, todos os mais... como eu posso dizer, gente? Palavra que eu posso colocar aqui. Eram as pessoas mais influentes. É isso, as mais importantes. As mais importantes dentro da igreja, né? Católica. Tá bom? É importante falar que eles eram cristãos, católicos, tá bom? O que eles faziam? Eles constituem aí o segundo estamento, né, das pessoas aqui, né, abaixo da nobreza. A nobreza ficava no alto, né? O clero ficava aqui, né? E abaixo do clero a gente tem quem? A gente tem os camponeses. Então, basicamente, os camponeses são a base de uma pirâmide, né? A grande maioria da população é camponesa, a minoria da população é nobre, rica, podre de rica. É podre de rica. E os clérigos também, né? Muito ricos. Então, a economia feudal que você está vendo aí na página 6, o que ela me fala? Ela fala a respeito de que a troca de mercadorias ainda era utilizada. Eles não utilizavam dinheiro. Então, a produção agrícola, que era feita a partir do quê?
do trabalho dos camponeses, né, cultivando aí as áreas, né, agrônomas, com seus pomares, os seus plantios de grãos, tudo isso era cultivado. Uva, trigo, cebola, alface e vários outros alimentos do gênero. Eles podiam pescar peixes para o consumo deles, podiam extrair madeira para poder fabricar móveis, podiam extrair o mel, né, das abelhas que muitas vezes a gente tinha por aí. Então, a alimentação dos servos era a base de pão, a base de sopa de legumes, a base de papinha, sabe, mingau, né? Era isso que era a base da alimentação dos servos. E os nobres, o que os nobres comiam? Carne que vinha da caça, né? Era muito abundante. A comida dos nobres era totalmente diferente da dos servos. Os servos comiam, a base da alimentação europeia nessa época que era pão. Pão com sopa. Era isso que se comia. Já os nobres não. Uma riqueza de alimentação, uma variedade muito grande de carnes e todo tipo de produção que você pode imaginar. Então, nessa época que tinha... Naquela época era tipo assim. Era. Naquela época era tipo assim, 75% da população era camponês, 15% era do clero e 5% era da nobreza. Proporcionalmente. Mais ou menos isso. E como tinha também a questão da criação, carne de criação, né? Também se retirava o quê? O leite da carne de criação. Era tudo chique. Fazia manteiga, queijo. Quem é que tinha acesso a isso? Só a nobreza. O servo não tinha acesso a queijo, a leite. Eles estavam tipo, hey bitch, I have a money. Exatamente. E aí, a produção, a extração da lã das ovelhas, né, do couro dos animais que eram abatidos, né, para consumo, tudo isso era levado para produzir calçados, roupas, qualquer tipo de ornamento para a nobreza e nunca para os servos, né? Então, a partir aí do século IX, as moedas vão começar a ser utilizadas, né? A partir do século IX ainda. Então, por enquanto, a gente está fazendo a base de troca comercial, troca de produtos, tá? Então, a gente chama isso de escambo. Troca de produtos é a mesma coisa que escambo. Nessa época, então, as terras não podiam ser vendidas, as terras não podiam ser compradas, e isso leva vocês a entenderem por que aqui no Brasil, no início do descobrimento do Brasil, a gente teve as capitanias hereditárias, porque era um modelo que tinha vindo da Europa deste século aqui, certo? As capitanias hereditárias também não podiam ser trocadas nem vendidas, podiam ser passadas só de pais para filhos, porque seguia o modelo do feudalismo. E não funcionou aqui no Brasil, quando o Brasil tinha sido descoberto. Vocês vão ver isso no ano que vem. Então, as terras, elas eram entregues através de uma doação do rei. O rei entregava para os seus suzeranos, né, para os seus que se tornavam vassalos do rei, né? Geralmente era dada como prêmio de conquista de vitórias a partir de conflitos armados. Você venceu aquela guerra lá, então eu vou te dar um feudo para você cuidar, certo? Ou então os feudos também passavam de herança. Meu pai era o representante legal desse feudo, ele morreu e aí ficou para mim, né? Então, ou era presente de honra dado pelo rei, ou passava de pai para filho, né? E aí a gente sabe que os camponeses também eram artesãos, eles tinham laços de servidão com os seus senhores feudais, né? E os senhores feudais não saíam do terreno, eles ficavam aqui, na casa senhorial, que é esse senhor castelo que tem aqui, né? Então eles moravam nessas aldeias aqui, os servos, e o senhor feudal estava aqui o tempo todo observando se o trabalho estava sendo feito ou não. Então era um trabalho muito extenso. É o que a gente pode dizer que o regime, como eu disse para vocês, é considerado escravidão? Não, porque eles recebem parte daquilo que eles produzem. Eles têm um campo separado para os servos produzirem o que é necessário para eles sobreviverem. Era muito pouco em relação aos demais? Sim, era muito pouco em relação aos demais. Mas a gente então pode dizer, de uma maneira mais assertiva, que o sistema que está acontecendo aqui nessa época é de servidão. Eles são servos. Trabalho dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Né? É isso aí mesmo, Sofia, é isso mesmo. E aí vocês vão ver de novo ali na página 7 os tipos de impostos
né, que a gente vai ter. A estrutura é essa daqui, ó, é uma estrutura econômica como eu posso dizer? Agropastoril, pronto. Que envolve agricultura e cultivo, não é cultivo, como a gente diz? Criação de animais, né? Não tinha moeda de troca, a troca era feita fisicamente, naturalmente, através dos produtos cultivados, né? Os feudos tinham que ser autossuficientes. O que isso significa? Que o feudo, ele tinha que ser rentável, ele tinha que dar lucro por ele mesmo, a fim de que o senhor feudal prove para o rei a capacidade do senhor feudal de administrar aquilo ali. Por exemplo, eu sou a senhora feudal, eu sou a rainha. Aí eu chamo o Paulo. O Paulo, ele se torna um suzerano meu, né? Ou seja, ele é meu vassalo, mas ele é suzerano para outras pessoas. Ele tem por responsabilidade provar para mim que ele é capaz de administrar aquele pedaço de terra. Se ele não for capaz, eu tiro ele, boto outro no lugar, né? Eu dei para ele, dou para outro. Então ele tinha que se esforçar, né? Obrigar, né, os servos a produzirem muito. Então o sistema de servidão aqui era muito forçado, né? Era muito forçado. E aí a gente pode perceber que vários conflitos, né, aconteciam ali. Porque, por exemplo, o colonato. O que é o colonato que vocês estão vendo aqui nesse slide? O colonato, ele começa a surgir lá na frente, a partir do século IV. Por quê? Porque o camponês trabalhava tanto, que ele começou a achar ruim trabalhar demais. Então, alguns suzeranos começam a dizer, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui o colonato, que é um trabalho que o camponês faz, mas ele fica com a metade daquilo que ele está produzindo. É justo? É mais justo. Mas ainda assim, o servo, ele não tem condições de enriquecer aqui, ele não fica rico, não. Ele não cresce, ele vira nobre e let it go. Não, ele continua servo, sempre servo. Aqui tá os... Tá sempre servo, quem nasceu nobre fica sempre nobre. Uhum, aqui tá os impostos, né? Que eu ia falar pra vocês, falei, esqueci, né? Os impostos que eram pagos, tá aí na sua página 7 também, dentro desse pergaminho, na base inferior direita, tá bom? Esse pergaminho que tem as 3 palavras, né? Corvéia, banalidade e talha. O que é esses nomes? É o nome dos impostos que as pessoas pagavam. A corvéia era um imposto que os camponeses, eles pagavam assim. Em troca de terem essas terras para trabalhar, eles trabalhavam ali a cerca de 3 ou 4 dias por semana, por exemplo. Aí eles faziam tarefas agrícolas, tarefas domésticas também, né? E aí eles podiam ter um pouco, né, daquela produção para eles também. Eles não trabalhavam todos os dias, né? Era esporadicamente. Tinha a banalidade. A banalidade era um imposto que era pago pelo uso do moinho, pelo uso do forno, pelo uso de algumas ferramentas, né? Então, era um imposto pago. Você quer utilizar minhas ferramentas, tem que pagar a banalidade. E tem a talha, né? A talha é um imposto que era, assim, o servo, ele recebia somente uma parte da sua produção e entregava todo o restante para o seu senhor feudal. Então, do trabalho dele ali, né, na enxada, sol a sol, ele recebia só uma parte e entregava todo o resto para o seu patrão, vamos colocar assim, né? Então, era igual à escravidão? Não, não era igual à escravidão, mas o trabalho servil era muito pesado, né? Quando que aconteceria do servo ser preso, né, e não poder mais trabalhar, né? O servo, ele era preso quando ele cometia algum delito, quando ele quebrava alguma orientação que o senhor feudal tinha estabelecido para o feudo. Se ele cometesse algum crime, ele ia ser preso, né? Isso daí não tinha dúvida. Então tinha leis próprias, cada feudo tinha suas leis próprias e as pessoas que estavam lá dentro tinham que obedecer às suas leis, tá? Olha a sociedade feudal aí, gente! Ó, o clero tá aqui. Eu falei pra vocês errado, né? Eu falei que os nobres estão em cima e não estão. Olha, cometi um erro, me perdoem, gente. Perdões, mil perdões.
o clero está aqui em cima, Bem, os eu nobres tô na estão vida. aqui. Aí você fala, tia, por que o clero está acima? Porque naquela época realmente tinha o pensamento de que Deus tinha que estar acima de tudo, acima de todos, né? Então, as pessoas representantes da religião eram os clérigos. Então, eles ficavam acima da sociedade, né? Essa é a sociedade, né? E o melhor é que, tipo assim, né? Porque, tipo, hoje, tipo, eu sei que as pessoas da época não sabiam, né? Mas o quadro para com certeza sabia. Na Bíblia sempre estava na Bíblia, o que Jesus passava a vida toda pregando. Amai uns aos outros como a si mesmo. Aí o que eles fazem? Olha só, gente, eu tô matando você e sua família, mas é em nome de Deus. Então não é por mim. É. Né? Então aí, ó, você vai comigo lá para a página 9 para a gente ver um pouco da nobreza, né? Os nobres que vocês estão vendo aqui, eles eram divididos em dois segmentos. Tinha a alta nobreza e a baixa nobreza. Quem eram parte da alta nobreza? Eram os duques, os condes, os marqueses, né? Quem era a baixa nobreza? Eram os barões, os viscondes, os cavaleiros, né? Esses aí prestavam cerca de serviços militares, né? E aí eram as pessoas que colocavam o pescoço na linha de frente, né, das batalhas, para poder proteger aí a sociedade a qual eles faziam parte, né? Então, a guerra na Idade Média era muito comum, mas acontecia demais. Os senhores feudais e os reis, eles precisavam sempre de cavaleiros que eram treinados constantemente para defendê-los. Então, o cavaleiro ele precisava de um equipamento de guerra muito forte. Precisava de cavalos, de escudo, de espada, de armadura, de capacete, né, que eles chamavam de elmo, né? É exatamente como vocês veem aí em vários contos de fada, né? Era desse jeito. E aí ele também tinha que ter um tempo exclusivo para o treinamento, né? Então o homem tinha que ter preparo físico, tinha que aprender a utilizar técnicas de combate, utilizar armas cada vez melhoradas, né, para os tipos de confronto. E o cavaleiro, ele só podia ser homem. Mulheres não eram admitidas, né? Aí vocês vão se lembrar da história de Joana d'Arc, francesa, que lutou, né, a favor da França. E depois de lutar e ganhar várias guerras para a França, ela morreu queimada como se fosse uma bruxa, né? Deu a vida pela França e a França a matou. Gente, né? Sabe qual foi o crime dela? Ela foi muito pior do que matar pessoas. Foi muito pior. E sabe qual foi o terrível crime dela? Ela usou roupas de masculinas. É porque é muito sério. Muito a sociedade ela é muito machista. Nessa época aqui eu posso dizer que é. A mulher não podia cortar os cabelos. Então, como ela percebeu que ela tinha habilidade para lutar, né? Ela tinha habilidade para lutar, ela tinha estratégia de luta. E os homens não davam chance a ela cortou os cabelos, colocou roupa de homem e se infiltrou no exército. Depois ela foi, ela, obviamente, não tem como você passar muito tempo escondendo isso. Obviamente, ela foi descoberta, né? Mas ela foi descoberta e a sociedade francesa não reconheceu ela como uma pessoa que prestou serviços de guerra, né? Infelizmente. Mas indo mais adiante, né? A gente sabe que dentro da nobreza... Mas foi canonizada como santa. Isso é verdade. Bom... Oi, os tio, períodos de acho que o tio guerra. Lailson tá dando aula de inglês no chat. O que é? Acho que o tio Lailson tá dando aula de inglês no chat. Aqui com a gente? Todo mundo tá falando inglês no chat. Por quê? Eu também não entendi nada, só mandei o povo falar a boca. Meu Deus, gente. Eu queria saber qual é que vocês estão falando, porque eu tive que sair ali bem rapidinho. Deixa eu falar aqui. Eu também tô querendo saber o que vocês estão falando. A única coisa que eu escrevi em inglês no Não, chat... falando daquela mulher que vocês falando. Ó, então vamos continuar aqui, ó. Deixa eu mais adiante. Vamos falar da igreja, né? É assim. Terminando aqui falar um pouquinho sobre os nobres, antes de seguir para a igreja, deixa eu voltar aqui. O nobre, a gente já sabe, né?
ele podia ter vários vassalos e ele poderia ser vassalo de outro nobre, né? E até mesmo do rei. Então, um vassalo poderia ter vários vassalos e também poderia ser um vassalo, né? E isso aqui a gente já entendeu bem direitinho. Agora, qual era o poder que um senhor feudal ele poderia ter? O poder do senhor feudal era medido pelo tamanho da sua terra. Olha o tamanho disso aqui. Se o senhor feudal tivesse um número muito grande de vassalos e uma grande quantidade de servos camponeses, ele era considerado muito mais poderoso que os demais. Então era assim que a sociedade feudal via ele. Quanto mais gente ele tomando conta a respeito, quanto mais gente dependendo dele, mais prestígio ele tinha. Isso lembra você aqui também no descobrimento do Brasil, quando a gente tinha a sociedade baseada no senhor do engenho? O senhor do engenho vai ser um senhor feudal. A gente vai ver isso no 7º ano, vou misturar a cabeça de vocês não, mas é muito parecido. Agora sim, agora a gente vai para a igreja. A igreja, a gente vai ali na página 11, observar como é que era o clero, tá? Bom, a gente sabe que a igreja era a única instituição que ela realmente tinha poder centralizado. Então agora você percebe a diferença. O rei, ele mandava em tudo, mas ele não tinha o poder centralizado. Mas a igreja católica tinha. Então, a estrutura da igreja católica, ela era de hierarquia. O papa mandava em tudo, a partir daí vinham os bispos, os cardeais, não sei a ordem exata, mas era assim. E automaticamente a gente percebe que a igreja, ela exercia poder espiritual sobre as pessoas. Automaticamente sobre a nobreza, ela exercia poder político. E sobre toda a situação de tempo e espaço, ela também exercia poder secular e temporal. Por quê? Porque eles começavam a dizer a respeito do passado das pessoas e o futuro delas. Ah, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Sabe o que é isso? Então, a sociedade era muito influenciada pelas coisas que eram ditas pelo clero. Então, mesmo que o sustento da sociedade feudal fosse garantido pelo trabalho dos camponeses, né, e pelas taxas pagas, né, pela população, né, não somente a respeito do uso das ferramentas, mas também o dízimo que era pago para a igreja, a gente percebe que é a casta, né, é a parte da sociedade que vai ter mais privilégios, é a igreja católica, né? Inclusive a igreja católica era mais rica, por quê? Porque ela recebia muita doação de terras, e nessa época, quanto mais terras, mais poder, né? Então era uma instituição que ela ligava todos os feudos, né? Poderia ter um senhor feudal que não gostasse do outro? Poderia. Mas a igreja católica abraçava os dois. Então ela era muito mais... Elas dominavam tudo. Ela era muito mais poderosa, né? Então a igreja católica, ela representava ali estabilidade, não religiosa apenas, mas estabilidade política. Era o clero, era a igreja que dava, assim, legítimos poderes para o rei. Vocês lembram das fotos que eu mostrei para vocês na semana passada? Sim, eu tenho uma dúvida. Perguntem. Vamos lá, uma situação hipotética. Diga-me. Vamos dizer que por algum motivo aconteça que a igreja, o clero, né, se revolte com o rei. Já que para os camponeses e vassalos, a igreja era poderosa de tudo, ela dizia que era certo. Se, por exemplo, ela, tipo, mandasse os camponeses meio que, tipo, tirarem o poder do rei, eles obedeceriam eles ou eles ainda obedeceriam o rei? Eu acredito que a igreja católica tem mais poderes. No sentido de que, geralmente a igreja católica, ela dizia que determinado rei está no poder por vontade de Deus, né? Então, sempre a igreja católica, quando ela queria, vamos dizer assim, promover a si mesma, né? Aquele cara ali, ele é mais influente, ele é mais rico. Então, eles sempre iriam aderir a esse argumento. Aquele cara ali, ele tem ali a marca de Deus, o chamado de Deus para governar. Se a igreja católica percebesse... Isso. Se a igreja católica percebesse que determinado rei ou uma autoridade não fariam mais parte, né, ou não era mais relevante para o crescimento da igreja católica, eles começavam a atribuir
talvez, como eu posso dizer, o comportamento de heresia para aquela pessoa. O que é um herege? O herege é a pessoa que começa a fazer as coisas contrárias à igreja. Então eles poderiam dizer, desde que aquela pessoa era um endemoniado, ou que ele estava praticando feitiçaria e que merecia a condenação de morte. Isso era muito fácil de acontecer. Inclusive, e a pessoa tirava da reta, né? Dark porque ela era culpada, tipo, supostamente ela seria culpada de heresia, porque também diziam que ela era uma bruxa. Exatamente. Então, Então você entendeu como que Joana Dark perdeu parte da sua liderança? Porque ela liderou exércitos, né? A Igreja Católica não viu naquilo uma situação favorável. Olhou para ela e falou, tá se comportando como homem, é do diabo, né? Aí foi lá e matou a mulher. Entendeu? Coitada. Deus falava no coração dela e ela falou isso. Mas Deus falou comigo. Sim. A igreja falou assim, como é que Deus fala com você e não fala comigo? Exatamente. Ela falou que era a busca, ela falou que era isso. Esse filme eu também assisti. O Robson está dizendo que tem um filme da Mila Jovovich, muito bom esse filme. Depois vocês procuram. Bem antigo. O Robson está dizendo, e a história também conta, que a Joana Dark, ela meio que ouvia vozes, certo? Ela ouvia vozes que diziam que ela tinha sido chamada e escolhida para liderar os exércitos franceses. E ela era muito religiosa. E ela tinha certeza que era a voz de Deus. Quando ela dizia esse argumento, quando ela passou pela Inquisição, certo? A Inquisição é tipo um tribunal, né, um júri, onde ela era julgada, só que o tribunal da Inquisição é formado por membros da Igreja Católica. Quando ela estava sendo forçada a passar pela Inquisição, perguntaram para ela por que ela tinha feito aquilo. Ela disse que ela tinha ouvido a voz de Deus, dizendo que ela tinha sido escolhida para liderar os exércitos. E enquanto ela liderava os exércitos franceses, eles não perdiam nenhuma guerra. Mas aí a Igreja Católica falou, como que você escuta a voz de Deus e nós não? Então chamaram ela de quê? De bruxa, tá ouvindo voz, a voz é do diabo, não é de Deus. Aí ela morreu. Então eles poderiam gerar... Oi. Eu vi um negócio que, tipo, eu não sei se foi de Joana Dark ou de outra pessoa, mas eu vi que eles faziam, o clero, eles faziam, tipo, uma pergunta, que meio que era uma pergunta que, tipo, não tinha solução para a pessoa, porque eles perguntavam, você está na graça de Deus? Porque se a pessoa respondesse sim, eles acusariam a pessoa do pecado do orgulho. Exatamente. Se ela dissesse não, pronto, era do diabo. Exatamente. Ela não está na graça de Deus, ela é do diabo. Mas fizeram a mesma coisa com Jesus. Na época do Império Romano, fizeram a mesma coisa com Jesus. Chegaram para ele e falaram assim, você é o filho de Deus? Aí, se Jesus dissesse, eu sou o filho de Deus, ele era chamado de herege. Tá dizendo que é o filho de Deus, é louco, é um doido, vamos matar. E se ele não dissesse que ele era o filho de Deus, ele colocava para perder tudo aquilo que ele já tinha pregado desde o começo, né, da vida dele. Então ele ficava calado. Aí as pessoas falavam assim, e aí, você não anda dizendo que você é o filho de Deus? É você o filho de Deus? Ele dizia, você é que está dizendo. Né? Ele diz assim, tu disseste. Né? Você é quem está dizendo. Né? Então, eles queriam fazer Jesus cair nos conflitos. Jesus foi pego naquela vez também, que ele estava escrevendo na areia. Né? Trouxeram a mulher adúltera. Aí chegaram para ele e falaram assim, e aí, Jesus? Pegamos essa mulher aqui em adultério. A justiça garante que ela tem que morrer apedrejada. E você, o que é que você diz? Se ele dissesse que ela não poderia ser apedrejada, ele estava indo contra a lei de Moisés, que era uma lei que já estava estabelecida há muito tempo. E se ele dissesse que ela tinha que morrer apedrejada, ele estava colocando a perder tudo aquilo que ele já estava pregando, sobre perdão, sobre misericórdia e tudo mais. Ele continuou escrevendo na areia. Aí ele pegou e falou assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí os mais velhos derrubaram as pedras no chão e, por último, os mais novos. Né? Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a lei, né, nem sempre a lei ela vai ser perpetuada ao longo dos anos. Vai ter um momento que a lei ela vai ser modificada. E a lei da graça sempre ela vai permanecer. Né? Então, a gente percebe que nessa sociedade aqui, quem tem plenos poderes, quem manda o tempo todo é a Igreja Católica. Ela manda e desmanda. Se por acaso eles quisessem se livrar de algum senhor feudal, era só atribuir a ele uma fama de heresia, de feiticeiro, de bruxo. Ele era automaticamente extinto da face da terra, literalmente. Tá? Então a Igreja Católica ela era muito rica. Ela recebia o pagamento do dízimo, as doações de terra dos senhores feudais.
E O basicamente... poder da Igreja Católica não é pequeno. Nessa naquela época aqui era imensurável. E ela possuía feudos também, sabia? Os feudos da Igreja Católica tinha a mesma estrutura que a gente acabou de ver. Tinha os servos, tinha pessoas que eram servos da igreja, gente. E ela tinha cerca de um terço das terras do Ocidente. Então, era sem dúvida nenhuma a instituição mais rica, né? Então, ela tinha grande influência sobre a vida das pessoas, né? Oi. Então, por que a igreja tem certo? Assim, o que eles iam fazer para a igreja? Ixi, eu não entendi o que você perguntou agora. Por que a igreja tem certo? É só para proteger a igreja ou para depois o pessoal se deixa na igreja? Os servos eram para as duas áreas, tanto para trabalhar na questão da igreja, como limpeza, organização das coisas, né? Como para trabalhar também na agricultura, no cuidado dos animais, né? A sociedade é rural, né? Então, o lucro, ele é rural, ele vem através da troca de produtos. Então, os servos também trabalhavam para a Igreja Católica e muitos trabalhavam de graça, achando que estavam fazendo um trabalho para Deus. Muitos trabalhavam de graça, né? Não era que nem nos senhores feudais, que recebiam parte da colheita. Muitos faziam o seu trabalho voluntário, né? Então, a gente diz que essa cultura que está sendo colocada aqui agora é uma cultura teocêntrica, né? Teo é a origem da palavra Deus e cêntrica de centro. Então, teocêntrica é centralizada na adoração a Deus. Então, o que a Igreja Católica falava? Olha, se vocês fizerem isso, 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 vocês terão a salvação, vocês terão a vida eterna. E se vocês não fizerem isso, isso e isso, vocês vão padecer no inferno, no purgatório. Então, a Igreja, ela era a única instituição que tinha o conhecimento. Ninguém lia, ninguém estudava, ninguém escrevia. Lembra que a gente falou nas últimas aulas? Uma sociedade inculta, analfabeta, indouta, né? Então, quem é que conhecia, quem é que tinha acesso aos escritos? Aonde que começaram a surgir as primeiras instituições de ensino? Foi dentro da igreja. Então, como a igreja tinha mais conhecimento, ela tinha mais poder. E isso é importante a gente lembrar também. Então, a gente está na página 5. Nossa, meu computador tá pegando Tudo que eu recomendo é que você pague dinheiro para a igreja, porque segundo ela, isso vai te salvar. É bem por aí. Nossa, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos algumas, né? Já posso ler as questões? Por favor. Leia. Também quero ler. Ô tia, tem que ler esse texto. Porque a tia Lana te ensinou. Não precisa ler o texto não, pode continuar. A sociedade feudal europeia se considerava herdeira das tradições romanas. Você acha que a sociedade feudal da Europa era herdeira das tradições romanas, gente? Eu acho que não, porque as tradições deles não eram tipo iguais da dos romanos. Eu acho que não, eram diferentes. Exatamente. Eu acho que não também. Não, com certeza não, né? A gente pode colocar que a sociedade feudal, né? Eu vou colocar aqui bem resumido para vocês, ó. A sociedade feudal era formadora de uma nova tradição. Você consegue perceber que não tem nada a ver, né? Roma era de um jeito e a sociedade feudal é de outra, totalmente diferente. Você consegue perceber isso, né? Uhum. Tudo bem. Posso ler outra questão? Com certeza. Qual cidade... Peraí, 1 minuto. 1 minuto ou 5 segundos? 1 minuto. Porque, tipo, em Roma, por exemplo, o rei mandava em tudo. Se você discordasse do rei, você virava atração do Coliseu. Uhum. Agora, na sociedade feudal, é assim. A igreja manda em tudo. Se você discorda da igreja, você vira churrasco. Tá muito diferente não, né? Mas tá aí, Ou se lascava de um lado, ou se lascava de outro. Pode ler a segunda questão. Obrigado pela paciência. Pode ler a segunda questão, não?
Qual cidade se identificou como uma herdeira do Império Romano? Constantinopla. Isso. Muito bem. Constantinopla. Muito bem. Constantinopla, que agora é Istambul. Isso. Muito Posso bem. ler? Não interessa a ninguém, além dos turcos. Posso ler a questão, Chico? Pode. Inclusive, a música que fala sobre Istambul, ela é muito legal, ela. É legal. Istambul. Peraí, deixa eu ler a terceira questão. Peraí, pessoal, deixa eu ler a terceira questão. Presta atenção, pode ler. Aponte uma razão para o distanciamento entre a antiga cultura romana e a feudal. Parece que a Emily tá no céu, né? Falando com a gente. Fala de novo. Ô, Emily, fala de novo. Envia atividade pra tia. Emily, fala assim, ó. Meu filho. Diga. Meu filho. Que massa. Gente, tá bom. Vocês começam a gritar, fica sem graça. Ô, Emily, não ache ruim não, viu? A gente ama você, viu? Quem precisa de ator quando se tem um sexto ano? Ô, Emily, não ache ruim não, viu? A gente ama você. Ela vai tirar aquela coisa. Todo tampado com a meia. Então ela falou pra gente apontar uma razão para o distanciamento entre a igreja entre a antiga cultura romana e a feudal, o distanciamento dessas duas. Por que é tão distante, né, uma sociedade da outra? Porque na romana, o sistema feudal, ela vai... poder. E também o sistema feudal, ela vai gerar novas tradições, novas regras, novas culturas, diferente das antigas. E também na cultura romana, tipo, não tinha, tinha escravizado. Agora, na feudal, tudo que tinha era uma servidão maior. Tudo isso é interessante, mas como a gente tem que responder segundo o que está aqui no texto, lá no finalzinho do texto, tá dizendo assim, que a gente não leu, né, o texto, mas tá assim, ó. A partir do 4º século, o gradual desconhecimento da língua grega separou o Ocidente de Constantinopla até a época da Renascença. Então, eles não tinham conhecimento da língua grega. Então, a gente tem que colocar que é o desconhecimento da língua grega. Tá bom? Mesmo porque, aqui nessa sociedade feudal, quando eles vão fazer, por exemplo, a missa ela era feita toda em latim. Lembra que eu falei para vocês na última aula? A missa era toda feita em latim. Então, eles realmente desconheciam a língua grega. Ela só volta no período do Renascimento. Tá? Vamos para 10, página 10. Posso ler? A 10 é verdadeiro ou falso? Tem alguém que está triste aí. Página 10. Tá bom? Na página 10, nós vamos marcar verdadeiro ou falso. Tá bom? Verdadeira news ou fake news? Verdadeira news ou fake news. Então, eu vou colocar aqui a letra A, a letra B, a letra C. Mas é verdadeiro ou falso em relação aos fatos ou em relação à igreja? Você vai marcar... né? Porque tem que ter essa diferença, né? Você vai marcar verdadeiro ou falso. Aqui tá pedindo para marcar só verdadeiro ou falso. Porque a igreja mandava em tudo, então ela dizia o que era certo e errado. Então, quando eu disse se tinha os fatos, quando eu disse que era os fatos da igreja, se era na visão da igreja, o que ela dizia, ou se era das Não, é de acordo com o que a gente estudou, né? Ô tia, aqui pediu para depois em seu caderno escrever as verdadeiro falso e verdadeiro. Precisa fazer isso? Não precisa, viu? Não precisa. Quando vocês tiverem aqui uma atividade sobre reescrever, não precisa, tá bom?
Eu faço isso, porque como você não fazer escrever, aí quando você manda pra casa coisas de verdadeiro ou falso, eu nem coiso mais. Pronto. Verdadeiro ou falso é só verdadeiro ou falso e pronto, tá bom? Primeiro, durante o feudalismo europeu, os alimentos produzidos no feudo eram divididos igualmente entre todos na comunidade. Falso! Falsário. Fake news! Fake news! Fake news. Segunda, os cavaleiros, quando não estavam participando de alguma guerra, trabalhavam nos campos. Falso. Até parece. Vai nunca. Falso! Letra C. A função dos oratores era cuidar da espiritualidade da sociedade feudal. Os oratores eram parte aí, né, da sociedade do clero, né? A D. Em uma sociedade estamental, raramente um indivíduo muda de classe social. Verdadeiro. Ele não vai mudar. Raramente acontecia. Qualquer pessoa que vivesse em um feudo... Nossa. Qualquer pessoa que vivesse em um feudo poderia se tornar um cavaleiro. Falso. Então ficou assim, ó. Obrigado, Clarinha. Show de bola você, hein? Clarinha é top. Vamos lá, então. Qual é a próxima? Qual é a da vez? Página 12. A 12 é a da vez. 12. A 12 não vamos fazer, não. A 12 nós não vamos fazer. Vamos fazer a 13. Tá bom? A 12 nós não vamos fazer agora. Vamos fazer a 13. Qual que a gente vai fazer mesmo? Ok. A gente vai fazer a 13 agora, tá? A 12 nós não vamos fazer agora. Vamos fazer a 13. Tá bom? A 13 é pra casa, então. Enfatizem o agora. Enfatizem o agora. Você tá com voz de robô, mano. A Nana disse que eu falo assim, né? Ela fala que quando eu vou fazer locução, né? Às vezes eu faço algumas locuções aqui pra igreja, né? Aí ela fala: usem sempre o tapete sanitizante. Eu não falo assim, não. Deboche, muito debochada, né? Eu não falo assim, não, porque eu não sou a mulher do Google. Credo, viu? Aqui é a página 13. Vire à direita, depois vire à esquerda e a 50 metros caia no fogo do inferno. Roberto tá com voz de robô, porque ele tava usando seu microfone, meu que ficava aquele som. Vocês vão cair no dia de Sofia. Vai, gente, questão 1 na 13. A pergunta é... Leia aí pra mim a pergunta, por favor. Com o Aldaberto de Lau justifica a distinção entre os grupos sociais feudais. Deixa eu ler aqui o fragmento de texto para vocês. Ó. O domínio da fé é uno, não há um triplo estatuto na ordem. A lei humana... Esse texto que eu tô lendo, viu, Dudu? É na página 13, viu? Eu tô lendo lá o quadradinho lá, viu? O quadradinho azul. Ok. Pronto. A lei humana impõe duas condições. O nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos alimentos e vestimenta, eis a função do servo. A casa de Deus, que parece uma, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de um permite o trabalho dos outros dois, e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Gente, você viu que texto forte? Né? Quem tá falando... O coração quase sai pela boca. Quem falou aqui foi o bispo da Igreja Católica, é o bispo Adalberon de Laon, né? Então, como é que ele justifica
Adalberon, meu Deus, que nome feio. Como é que ele justifica a separação entre esses grupos, né? Então ele diz que ele fala sobre os nobres, né, que são mais próximos da igreja, falam dos servos, né, e chama ele de raça de infelizes, gente. Que treta. É isso. Então você coloca assim, ó. Preconceito. Preconceito. Para ele, não pode chamar um amiguinho assim. então você coloca assim, que para ele os nobres estão mais próximos. Eita, nós. Mais próximos. Mais próximos da igreja. Que tá com um caderninho. E os servos, né, são uma raça de infelizes. Meu Deus. Violência. Não pode falar assim que não é assim, vai dar ponto negativo. Talvez porque justamente ele diz que eles não conseguiam nada na vida sem muito sofrimento. Talvez é por isso que eles devem chamá-los de infelizes. E realmente, gente, ser servo nessa época aqui era triste, né? Mas existe muita palavra mais forte que infeliz, viu, gente? Sim. Infeliz é a ausência de felicidade. E se eu fosse servo nessa época, eu não teria felicidade mesmo. É porque a gente vê raça de infelizes nós vê como uma coisa meio... pejorativa. Bombando, sabe? Pejorativo, né? É. Por que o clero não é citado ao se explicar a diferença entre os estamentos feudais? Você viu que ele não coloca o clero como um divisor aqui de ideias? Ele faz uma comparação entre nobres e entre servos, mas ele não coloca o clero aqui. Porque o clero estava no topo? Exatamente, menino! Que coisa boa! Isso mesmo, porque o clero estava acima. Muito mesmo, muito bem. Ah, meu Deus, eu perdi minha borracha, meu Deus. Não, também todo dia você perde essa borracha, mulher. Não, mulher, eu já perdi. Vai ver se o teu coelho não comeu ela que a minha gata fez. Ele tá aqui deitado, dormindo, só leva tempo de dormir. Aí à noite ele fica correndo pelo quarto, parece um doido dentro disso. Ô, gente, sabia que o coelho de Isabelle já aprendeu a pular? Ai. Oh, meu Deus. É igual a minha gata. Ó, vamos encerrar aqui a página 13, porque a gente tem que ter aula de artes hoje ainda. Eu tava viu? deitada na rede, aí dá pra ver a cozinha, né? Eu vi o coelho passou com mais de deu um drift que ele se tacou na mesa. A gota, meu Deus. Vamos lá. Mas tava tirando esse Pergunta 3. Com base no texto, como o trabalho era visto na Idade Média? Segundo o que o Aldebaran tá falando aí, né? O trabalho era visto como? Ele coloca o trabalho lá em cima ou ele olha assim, tá bom. O trabalho braçal, como que o trabalho braçal era visto nessa época? Inferior? Isso! Muito bem! Era visto como algo inferior, muito bem. Sensacional. Obrigada. Posso ler a letra? É doido, macho. Dar aula pro sexto ano é bom demais, você é doido, mano. A número 4. Eu quero ler. A número 4 vocês podem ler. Lê as alternativas também, tem que marcar a alternativa certa. Todos os três formam um conjunto e não se separam. O que essa afirmação nos permite concluir? A. O discurso religioso servia para justificar a condição social das pessoas. B. A fala de Adalberon instigava a revolta social dos servos. C. Adalberon justificava o apoio para os servos recebiam dos nobres para realizarem seu trabalho. D. Os guerreiros eram superiores ao clero em períodos de guerra. E. Na sociedade feudal não deveria existir divisões de classes. O que vocês acham? A, B, C, D. Eu acho que é a A de abóbora. Sensacional. Eu acho que é a. Sensacional. Vocês são incríveis. É isso mesmo. É a letra A. Porque a minha gata, ela gosta de aparecer nas aulas. Pronto, antes ela tava comendo a borracha, agora ela tá arranhando o pano da pia. Nossa. Então, o discurso religioso naquela época
servia para dar uma ideia de que a condição social naquela época era justificável para manter, né, a sociedade. Uns tem que ser pobre mesmo, sabe? Então aí a religião justificava isso. Então, a página 14 e a página 15 vão ficar para casa junto com a 41 até a 43 do LDA. Tá bom? Na próxima aula a gente senta para resolver. Todo mundo já respondeu essas daqui? Sim. Então você vai fazer o seguinte. Não, eu perdi da bolacha. Ó, então você vai fazer assim, ó. Você vai mandar para mim a foto da página 5, 10 e 13 agora, enquanto eu tô fazendo aqui a troca do layout, tá bom? 5, 10 e 13, tá bom?